agora chegou o momento definidor, chegou o problema, o ápice do problema, sabe? O auge do problema, e agora não tem para onde correr. Agora eu vou ter que começar a orar. Já pode começar, viu, Breno? Eu vou ter que começar a orar. Foi o que ele pensou. Não tem para onde correr, não tem mais o que fazer. Tenho que ir para o joelho no chão. E muitas vezes a gente se encontra também como Jacó. Muitas vezes a gente parece que tem essa mania de querer começar a orar só quando o problema já está no topo, sabe? A gente tem essa preguiça, infelizmente, a nossa carne tem essa preguiça de consultar o Senhor e de manter um ritmo e uma vida de oração. E muitos tendem a levar uma oração só como um remédio contra a catástrofe. A verdade é que muitos só levam a oração como um remédio contra catástrofe, desastres. A bomba vai explodir, a coisa vai estourar. Eita, agora eu me lembrei de orar, agora eu tenho que orar, né, pastor? Misericórdia, porque em minha vida como é que está? Só que em nenhum momento da Bíblia Deus quer que a gente leve a prática da oração só nos momentos que o problema já está no limite, não. A oração tem que ser algo diário, tem que ser uma comunhão, tem que fazer parte da sua rotina, a oração, a comunhão diária com Deus. E aqui Jacó, ele vai se encontrar nessa necessidade de orar. E ele vai fazer uma oração e a Bíblia vai deixar registrado a oração dele, o que foi que ele orou, como ele orou, e qual foi a resposta que Deus deu a ele por meio daquela oração. Uma resposta de uma grande ideia, e uma resposta que Deus deu que solucionou o problema que ele estava passando com o seu irmão Esaú. E essa oração de Jacó para nós também hoje é uma oração modelo, que nós extraímos aqui conhecimento, ensinamento, para que a gente possa também praticar nas nossas orações, e entender como é que funciona essa parte do Deus responder. Porque a oração, meu irmão, glória a Deus, todo mundo ora, mas poucos são os que entendem a resposta de Deus de uma oração. Você sabia que tem crentes que tem 5 anos de crente, 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos, e ainda não sabem como é que Deus responde uma oração? Acha que Deus responde uma oração do nada, acha que é um milagre que cai do céu, que é um acontecimento que vira sorte. Não, foi uma sorte que eu tive aqui, foi uma resposta de Deus. Não. A Bíblia ensina como Deus responde às nossas orações. A Bíblia fala isso. E a gente vai ver aqui, pegando o exemplo de Jacó e outros exemplos que tem na Bíblia Sagrada. Então vamos lá, versículo de número 9, Gênesis 32, versículo 9. Primeiro, vamos aprender a forma que Jacó estava orando. Versículo 9 diz: E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Olhe para cá. Primeira parte da oração de Jacó. Ele vai levar até a Deus a própria palavra de Deus. Jacó, de uma forma inteligente, inteligentíssima, Jacó, ele vai falar com Deus por meio da própria palavra que Deus liberou. Nessa época de Jacó ainda não tinha a Bíblia pronta do jeito que tem aqui para nós, no jeito aqui os versículos, as promessas. Nessa época de Jacó nós sabemos que Deus falava individualmente com aqueles que ele queria se revelar. E Jacó vai orar e vai dizer o seguinte, em outras palavras: Senhor, o Senhor está vendo a luta que eu estou passando, o Senhor está vendo o problema que eu estou encarando, mas o Senhor é o Deus do meu pai Abraão, é o Deus do meu pai Isaque, é o meu Deus, e eu estou agora levando o Senhor, o que o Senhor mesmo falou. Ele está dizendo: ó Deus que disseste que voltarei para a casa do meu pai e o Senhor seria comigo. Ele está lembrando a Deus a própria palavra que Deus tinha falado. Isso é a forma mais inteligente, mais eficaz e mais poderosa de qualquer cristão orar. Orar
levando a Deus a própria palavra de Deus, porque a aliança que o Senhor tem não é com nós seres humanos, a aliança que Ele tem é com a sua palavra. Deus, Ele tem um pacto, Ele tem uma aliança com a própria palavra dEle. A Bíblia diz, o próprio Deus fala: eu sou o Senhor, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se eu prometer, eu vou cumprir. Então deixa eu fazer uma pergunta para você, vou até colocar uma pulga atrás da sua orelha agora. Posso fazer uma pergunta? Para a gente pensar. Deus é soberano, sim ou não? Deus é soberano? Deus pode fazer tudo o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer? Sim. Depende. Deus é soberano até que Ele fale. Quando Ele fala, Ele fica preso e Ele fica limitado pela própria palavra que Ele falou. Então a soberania dEle vai até que Ele fale. Como assim, pastor? Por exemplo, Deus pode destruir a terra, Ele não é soberano? Então Deus pode destruir a terra com um dilúvio? Se Ele quiser? Não. Mesmo Ele sendo todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano, Senhor e Rei, majestoso, poderoso, mas Ele não pode destruir a terra novamente com um dilúvio. Por quê, pastor? Porque foi Ele mesmo quem falou para Noé: nunca mais destruirei a terra com chuva. Não foi Noé que influenciou a Deus a falar isso. Não foi Noé que colocou Deus no cabresto e disse: vai, fala, promete, promete. Não. Noé estava na dele, tranquilo e sossegado, obedecendo o que Deus estava mandando ele fazer, as instruções que Deus mandava ele fazer. Mas o próprio Deus, Ele confessou, Ele declarou e Ele prometeu: nunca mais vou fazer uma aliança. E aí essa aliança até hoje a gente conhece como arco-íris, né? Vou fazer essa aliança, nunca mais destruirei a terra com chuva. Então a soberania de Deus ficou limitada aí agora porque Ele falou. Vocês estão entendendo? Ele é soberano, mas quando Ele fala, o que Ele fala vira lei para nós, mas também vira lei para Ele, porque Ele não pode mentir, Ele não pode voltar atrás, Ele como Deus, Ele não pode mentir. Então, por isso que Deus, Ele não fala tanto, Ele procura evitar, sabe? Mas quando Ele fala, Ele sabe, falei, então fiquei preso a esta palavra. Fiquei limitado à minha soberania na promessa que eu fiz. E a oração, ela foi criada justamente por isso. Porque se Deus não tivesse liberado nenhuma palavra, nenhuma promessa, e Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, no momento que Ele quiser, então para que orar? Se Deus pode fazer o que quer, a hora que quer, o momento que quer, para que orar? Se eu não posso influenciar a Deus com as minhas palavras, para que orar? Eu estou vendo gente assim, ó. Você nunca pensou nisso? Então a oração, ela foi criada por isso, pelas limitações da palavra de Deus. E aí, por essas palavras que Deus deixou, leis e mandamentos e promessas que Ele deixou, agora, nós seres humanos, podemos ir à sua presença e orarmos. E agora, mais ainda no tempo da graça, mais ainda agora que nós não vivemos no tempo da lei, mas no tempo da graça, agora mais ainda que agora nós não somos só criaturas, mas por termos aceitado Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, agora nos tornamos filhos de Deus e herdeiro com Cristo. E agora Deus vai falar: adentremos com ousadia no Santo dos Santos, no lugar da presença de Deus. Entremos com ousadia no tribunal do Deus vivo. E agora, se o mundo e situações na nossa vida não está de acordo com o que a palavra declara para nós, nós podemos orar e reivindicar as bênçãos que Deus deixou para nós.
Por isso que a forma mais eficaz e poderosa em uma oração é fazer como Jacó fez logo de cara. Eu vou falar com Deus, levando a Ele a própria palavra dEle. Porque Ele está preso na sua palavra. Ele vai cumprir a sua palavra. E o bom é que a Bíblia Sagrada, ela tem promessas para todas as áreas da nossa vida. Por isso que, quanto mais leitura você fizer da Bíblia, mais conhecimento você colocar para dentro de você da Bíblia, mais conhecimento você tiver deste livro, mais poderosa vai ser a tua oração. Quanto mais conhecimento dos seus direitos e das bênçãos que Deus deixou para você, mais poderosa e eficaz se tornará a sua oração. Então Jacó ali começa falando com Deus e dizendo: o Senhor me prometeu que eu voltaria para a casa dos meus pais e eu voltaria bem, voltaria em paz, o Senhor seria comigo, me faria bem. Olha como Jacó vai orar de forma inteligente. Qual é a luta que você está passando hoje? Qual é o problema que você está vivendo, atravessando hoje? Cada luta que você hoje está enfrentando, tem um versículo da Bíblia para ele. Tem uma promessa de Deus para ele. Se você diz: pastor, eu estou projetando meu projeto de vida, e eu estou orando pela minha família, pastor. Eu quero paz na minha família, eu quero paz no meu casamento, eu quero paz nos meus filhos, eu quero ter uma família abençoada, eu quero que a minha família conheça Jesus Cristo, sejam salvos por Jesus Cristo, quero ver minha família na obra, no altar, servindo a Deus, não quero que a minha família perca a salvação. Eu quero ver minha família nos pés do Senhor, pastor. Amém, glória a Deus, que lindo propósito, que linda visão que você tem. Agora você vai orar, vai entrar no tribunal do Deus vivo, vai entrar na presença de Deus e interceder pela sua família. Então você faz como Jacó. Então você vai orar e diz: Senhor meu Deus e meu Pai, eu começo esse pleito, essa oração, e eu apresento o Senhor a minha casa, a minha família. Você pode falar até os nomes de cada pessoa da sua família. E aí você diz assim: porque a tua palavra diz que se eu crer no Senhor Jesus, será salvo eu e toda a minha casa. A tua palavra diz, por meio do sacerdote Josué, servo de Deus, soldado Josué, ele declarou de forma profética: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração profética para a minha vida. Então eu declaro a tua palavra diz que o Senhor não me daria filhos para vergonha. A tua palavra diz que os meus filhos são flechas na aljava de Deus. A tua palavra diz que a minha família será abençoada. Então você está falando com Deus, usando a palavra de Deus. Olha que oração poderosa. O problema é em que área? Financeiro? Aí é que tem versículo mesmo financeiro na Bíblia, só o que tem. Financeiro? Pelo trabalho? Você vai orar. Meu Deus, a tua palavra diz, Jesus falou: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Meu Deus, eu estou orando pelas minhas finanças, pela minha loja, pelas minhas vendas, pelo meu salário. Meu Deus, a tua palavra diz que os planos do Senhor para mim são planos de paz e prosperidade, para me dar o fim que desejais. A tua palavra diz que se eu andar nos teus mandamentos, o Senhor me prosperará em todos os caminhos. Então, meu Deus, aí você começa depois a apresentar a causa. Mas antes, comece sempre falando com Deus, antes de falar o problema que você está passando. Antes de expor a causa que você está vivendo, antes de você chorar, espraguejar lá, se derramar na presença de Deus, antes disso, fale, lembrando a Deus, a palavra de Deus, as próprias promessas que Ele deixou. Se é pela vida sentimental,
Pastor, eu estou orando pela minha vida sentimental, pastor. Meu Deus do céu, minha vida sentimental foi só bomba até agora. Foi só, meu Deus, foi só tiro errado, misericórdia. Mas eu estou orando agora, pastor, para dar certo, para encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem versículo na Bíblia? Tem. Você vai orar. E vai apresentar a sua vida sentimental, o seu coração, e vai dizer: Senhor, porque a tua palavra diz, não é bom que o homem esteja só. A tua palavra diz que a boa esposa vem da mão do Senhor. Está escrito em Provérbios. E claro, né, se você é mulher e vai orar, você não vai dizer a boa esposa, vai dizer o bom marido. Você vai dizer: o bom marido vem da mão do Senhor. Está escrito na tua palavra. Então me mostra, me abençoa, me aproxima deste homem de Deus, desta mulher de Deus. E aí você vai formulando a tua oração. Então, qual é o problema que você está vivendo? Tem versículo. É perseguição que você está sofrendo, inveja, pessoas estão se levantando contra você? Tem versículo também para isso. Tem versículo. Meu Deus, a tua palavra diz: nenhuma arma forjada, preparada do maligno contra mim prevalecerá. A tua palavra diz: mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará na minha casa. Meu Deus, e eu reivindico a tua palavra agora. Olha você orando com inteligência. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: leve a Deus, nas suas orações, a própria palavra de Deus. É a forma mais poderosa e eficaz de qualquer crente orar. Não que as outras orações, não tem negócio de orar mais, melhor, orar bonito. Não, oração é oração, Deus vai receber. Mas ela é mais eficaz, porque você está falando com Deus pela própria palavra que Ele é aliançado. A Bíblia diz, continuando, olha o que Jacó vai fazer agora. Versículo de número 10. Ele termina de apresentar a Deus a própria promessa de Deus. E agora no versículo 10 ele vai dizer: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 grupos. Olhe para cá. A segunda parte da oração de Jacó é a oração do reconhecimento da dependência. Veja que ele vai dizer: eu sou indigno. Em outras palavras, ele mesmo está quebrantando o orgulho dele. Ele não está entrando na presença de Deus com o nariz em pé, orgulhoso. Não. Ele sabe dos seus direitos, ele sabe o que Deus tinha prometido para ele, mas ele também é consciente dos erros, das falhas e dos pecados que ele comete, que ele vinha cometendo, as malandragens que ele vinha cometendo. Então ele vai dizer: eu sou indigno, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, até agora eu só confiei nas minhas pernas, até agora eu só confiei na minha habilidade, mas eu estou agora reconhecendo que nessa prova, nessa luta, não tem para onde eu correr, eu preciso do Senhor. Eu sou indigno das tuas misericórdias, de toda a fidelidade que o Senhor tem feito comigo. Eu reconheço toda a fidelidade que o Senhor tem feito comigo. E aí ele vai entrar agora também na oração do reconhecimento, da dependência, e já emendando agora a oração da gratidão, que também é outra oração poderosíssima. A oração da gratidão. Ele vai lembrar: pois eu passei esse Jordão aqui, eu vinha da casa dos meus pais só com um cajado na mão, sem nada, sem roupa, sem comida, sem nada. E eu já estou voltando agora, depois de 20 anos, eu estou voltando agora em 2 grupos. Agora eu tenho família, eu tenho 11 filhos, eu tenho esposa, eu tenho gado, ovelha, boi, camelo, eu tenho funcionários trabalhando para mim. Agora eu tenho 2 grupos. Jacó, mesmo dentro de uma luta que ele estava vivendo, o medo que ele estava vivendo de morrer, o desafio que ele estava enfrentando com o seu irmão, ainda assim, Jacó encontrou espaço no seu coração para ser grato com Deus, para agradecer a Deus. E quantos de nós, irmãos, na hora da luta, na hora da batalha, não caímos na cilada que o inimigo arma, a cilada chamada murmuração, a cilada chamada reclamação.
Olhe para a pessoa que está do seu lado com todo respeito, amor e carinho e veja se ele tem cara de quem reclama muito, de quem murmura muito. Diga para ele assim com todo amor e respeito, diga: cuidado com a murmuração. Você conhece pessoas, meu irmão, que não tem tempo bom para essa pessoa. Se faz sol, calor dos infernos. Se chove, meu Deus do céu, não vai parar mais de chover não? Não tem tempo bom. Não tem. Se tiver tudo bom, essa pessoa vai caçar, vai procurar alguma coisa para apontar e dizer: isso aqui está me desagradando, isso aqui é muito ruim, isso aqui como é que pode estar acontecendo comigo? Cuidado, pessoal, porque a murmuração é uma tentação que vem na nossa carne. A nossa carne, ela é tentada a reclamar, a murmurar. E cuidado com isso. Porque a murmuração e a reclamação, meu irmão, ela atrasa a vida da pessoa. Ela amarra a vida da pessoa, atrasa. Ela estica o problema que você está vivendo. Se você está dentro de uma luta, de um problema, e você está só reclamando, só murmurando, se você não está encontrando espaço na sua mente, no seu coração, para lembrar dos benefícios que o Senhor já te fez, para lembrar das bênçãos que o Senhor já realizou na tua vida, e você só fica focado naquela luta, naquele problema, naquela dificuldade, naquele desconforto, e você só fica focado nisso, só fica falando e reclamando disso, meu irmão, o problema que era para durar 2 meses, vai durar 1 ano. O problema que era para durar 6 meses, vai durar 2 anos. E você vai dizer: meu Deus, por que essa luta demora tanto para acabar, pastor? Veja se você não tem entrado na cilada de murmurar. Quer um exemplo? O povo de Israel, no deserto. Geograficamente, os arqueólogos fizeram esse estudo. Geograficamente, do Egito até Israel, caminhando, o mesmo percurso que eles fizeram, caminhando, é 2 meses de caminhada. Eles demoraram 40 anos. Uma caminhada de 2 meses, saindo do Egito para Israel a pé, é 2 meses caminhando. Uma caminhada de 2 meses demorou 40 anos. Porque o povo murmurava. Cada vez que o povo murmurava, reclamava, achava ruim, e achava ruim de bucho cheio, viu? Porque a única coisa que eles tinham que fazer no deserto era adorar a Deus e continuar confiando no Senhor e caminhar. Porque a Bíblia diz que era comida todo dia, maná que descia do céu todo dia, e era comida boa, viu? Era nuvem para proteger eles de dia, para não pegar sol. Eles nem pegavam nem sol. Era coluna de fogo à noite para eles não ficar com frio. Coluna de fogo, meu irmão, eles iam aquecidos, suaves, só caminhando. As roupas não se desgastavam, o chinelo deles não se desgastavam. Olha Deus cuidando de tudo para eles. E dizendo: confie em mim, acredita, eu estou com vocês, eu sou o Deus de vocês. Mas Moisés passava 2 dias no monte, eles iam fazer estátua de ouro, bezerro de ouro. E eles, qualquer coisinha: Moisés, é melhor nós voltar para o Egito. Para estar desse jeito, é melhor voltar e ser escravo no Egito. E por conta disso, porque a murmuração, ela desperta a ira de Deus. Por conta disso, a Bíblia diz que Deus fazia eles andar em círculo. Deus dava um perdido neles. E uma caminhada de 2 meses durou 40 anos. Então, cuidado com a murmuração. Quem murmura demais vai esticar e vai prolongar a luta e o problema. Não caia nessa cilada. Você pode estar vivendo o auge dos seus problemas hoje. Ainda assim, quando for orar e se apresentar na presença de Deus, fale das lutas, fale dos problemas, diga o que está lhe incomodando, abra o seu coração para Jesus, para Deus, mas não se esqueça de também praticar a oração da gratidão e viver um estilo de vida grato. Não se esqueça disso. Davi dizia, ele diz no livro de Salmos, ele sempre confessava isso.
O Senhor me ajudou, o Senhor tem sido comigo, o Senhor me esforçou. Ele sempre lembrava, fazia questão de lembrar: bendiga a minha alma e não se esqueça de nenhum benefício que o Senhor já te fez. Ele fazia questão de lembrar ele mesmo. Então ainda assim você tem que dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, estou atravessando uma luta, mas o Senhor está comigo. E ainda assim eu encontro motivos para agradecer. Eu sei que a minha família não está do jeito que eu quero, mas ainda assim, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, muito obrigado, Senhor. Eu sei que o meu casamento precisa melhorar, precisa de uns ajustes aqui e acolá, mas ainda assim, muito obrigado pelo meu casamento. Senhor, eu sei que o meu trabalho ainda não está, eu ainda não estou recebendo o tanto que eu quero receber, ainda não estou naquela promoção, mas ainda assim, muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado pelo meu salário. Amém? Porque Jacó reconheceu. Ele disse: eu comecei a minha jornada sem nada, só com um cajado, mas eu estou voltando, Senhor. E eu estou voltando agora em 2 grupos. Ele está dando glória a Deus, ele está dando graças a Deus por tudo que ele conquistou. Ele está lembrando que Deus foi com ele. Diga glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: mesmo dentro de uma luta. Não, pode ser melhor. Diga: mesmo dentro de uma luta, permaneça sendo grato a Deus. Eu ouvi o testemunho sexta-feira. Sexta-feira eu fui visitar o profeta e achei muito interessante o que ele falou. Eu peguei de lição, achei muito interessante o que ele falou. Eu fui visitá-lo sexta-feira e estava lá conversando com ele, né? Ele estava lá, ele está com os braços engessados, né? Para quem não sabe, ele sofreu um acidente. Dia 1º de dezembro agora, ele sofreu um acidente de moto, quebrou os punhos, né? Os 2 punhos, e está engessado o braço. Está se recuperando, já está em casa se recuperando, tudo direitinho. E eu fui lá fazer uma visita, conversar com ele. E aí ele falou algo interessante, rapaz. Eu peguei, isso é verdade mesmo. Ele disse assim para mim, ele disse: meu pastor, eu estou aqui e glória a Deus, eu não posso nem achar ruim, eu não posso nem reclamar. Sabe por quê? Porque eu vivi 52 anos com saúde. Eu nunca tive um problema sério de saúde, nunca adoeci, nunca quebrei nada, nunca quebrei uma perna, um braço, nunca tive um problema de nada, de ir para o hospital, de fazer cirurgia, de saúde, nunca tive um problema. Quer dizer, eu vivi 52 anos, Deus me conservando com saúde. Aí, porque aconteceu esse acidente, eu vou reclamar? Vou nada, não tem que achar ruim não. Eu dou glória a Deus, obrigado, Senhor. Eu achei interessante, isso é verdade. Porque ele poderia pegar 52 anos de saúde que Deus deu a ele e jogar tudo no lixo, e esquecer. E ficar focado só no problema que ele está vivendo hoje. E ele disse: não, foi 52 anos que eu nunca senti uma dor na unha. Então eu vou reclamar? Não, meu irmão, aí o jeito dele, né? Eu quero é que o diabo se lasque, irmão. Não, tu é bem, meu irmão, tu é bom aqui. Glória a Deus. Vocês estão entendendo a mentalidade de uma pessoa que vive um estilo de vida de gratidão? Não cai na cilada de murmurar. E continuando a oração, versículo de número 11, aqui agora ele vai começar a apresentar o problema que ele está vivendo a Deus. Depois que ele já ter adorado a Deus, se ele ter baixado a cabeça para Deus, reconhecido a dependência, depois dele já ter levado para Deus a palavra de Deus, depois dele já ter sido grato com Deus, agora é que ele vai apresentar a luta e o problema que ele está vivendo. E diz no versículo 11: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães dos meus filhos. Pois tu dissestes, olha Jacó lembrando a palavra de Deus de novo, tu dissestes: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Olha o que diz o versículo 13 agora. Vem a resposta do Senhor no versículo 13. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú.
Olhe para cá, preste atenção. Agora vem a resposta de Deus. Jacó passou aquela vigília orando, consultando ao Senhor, apresentou a Deus um grande problema que ele estava vivendo, e ali Deus respondeu ele. Sabe como Deus respondeu ele? Dando a ele uma grande ideia, dando a ele um grande direcionamento, o que é que ele tinha que fazer para resolver aquela mágoa do irmão dele, Esaú. Porque essa inspiração de enviar presentes para o irmão não veio do nada, veio depois que ele orou. Então, depois da oração, ele vai se levantar. Já sei, veio a ideia, veio a luz, veio o direcionamento. Ô menino, vem aqui, meu funcionário, separa aí bois, ovelha, separa aí camelos, vai na minha frente e envia esses presentes para o meu irmão. Vai na frente, quando tu chegar lá, tu diz: o teu servo Jacó lhe envia estes presentes. E foi por meio disso, dessa grande ideia, que quando nós lemos na Bíblia, a gente vai ver que quando Esaú se encontra com ele, Esaú tem sim o motivo inicial de guerrear, de matar ele, de destruir ele. Mas você vai ver que quando chega o momento do encontro dos dois, Esaú corre até ele e o abraça, e os dois se reconciliam. Essa reconciliação não aconteceu por conta dessa luta que Jacó teve com o anjo. Essa luta que ele teve com o anjo aí é outra coisa. Aí foi uma bênção que ele recebeu do próprio Deus, uma prova, e depois foi abençoado pelo próprio Deus, no qual agora mudou o seu nome para Israel. Aí é uma coisa particular da história dele e do propósito de vida dele. Mas esse problema que Jacó tinha com o seu irmão foi resolvido por conta dessa estratégia que Deus deu a Jacó na oração. Você vai enviar presentes para ele. E lá no livro de Provérbios, anos depois, no livro de Provérbios, por meio do rei Salomão, Deus vai inspirar essa sabedoria e vai escrever lá em Provérbios, que diz em Provérbios 21:14, diz assim, ó: o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Lá em Provérbios, Deus vai escrever essa sabedoria. Mas eu quero que você entenda, e aqui trazendo para nós hoje, pastor, mas o meu problema não é igual ao problema de Jacó. Eu não estou intrigado do meu irmão, nem meu irmão está querendo me matar. Graças a Deus, né? Está tudo em paz, amém. Meu problema não é esse, é outros problemas, pastor. É na família, é na vida financeira, é na área espiritual, é opressão maligna, é problema de saúde, é outros problemas, pastor. E aí? E aí que tem ideias para Deus para cada problema. Um grande problema requer uma grande ideia. E diga para o irmão que está do seu lado, diga: as melhores ideias, as ideias extraordinárias, vêm de Deus. Você pode buscar um conselho, e isso é muito bom. Sem conselhos os projetos fracassam, mas na multidão dos conselhos há o sucesso, diz o livro de Provérbios. Você pode buscar conselhos de pessoas. Você pode passar por algo, uma luta, um problema, não saber resolver, pode buscar conselho. Eu posso lhe aconselhar como pastor, eu posso lhe aconselhar em qualquer área, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, amém. Seu irmão pode lhe aconselhar, sua esposa, seu marido pode lhe aconselhar, sua mãe e seu pai pode lhe aconselhar. Tudo isso é muito bom, mas a ideia perfeita e exata, a ideia fenomenal, extraordinária, que mudará a tua vida, que mudará esse problema que você está passando, vem de Deus. Você precisa entender que a oração, ela tem várias funcionalidades. A oração, preste atenção, não viaja nos pensamentos não, irmão. Preste atenção, porque o diabo não quer que você saiba disso. Esse é um culto, essa é uma palavra de ensinamento. Não é uma palavra motivacional, é um ensinamento que eu estou ensinando você, pelo Espírito Santo. Preste atenção. A oração, ela tem várias funcionalidades.
A oração, ela serve para aumentarmos a nossa comunhão com Deus, com o Espírito Santo. A oração, ela serve para que a gente ande mais em espírito e menos na carne. Como está escrito em Gálatas, vivam no espírito e não satisfazer os desejos da carne. A oração, ela nos santifica. A oração, ela renova. A oração, ela põe a alegria e o ânimo no nosso coração. A oração serve também para a gente se aquebrantar na presença de Deus. A oração também nos dá o poder, a unção na nossa vida, atrai o poder e a unção. A oração tem várias funcionalidades. E a oração também, ela nos dá, e ela também serve para Deus nos dar grandes respostas, e Deus também nos dá grandes ideias para solucionarmos problemas. A oração também serve para que Deus possa nos revelar grandes ideias na nossa mente, no nosso coração. E essas ideias vai solucionar problemas difíceis que nós estamos enfrentando, encarando. E eu quero declarar na tua vida, e se você crer, você vai receber. Se você não crer, você vai ficar voando. Mas se você crer, você vai receber. Eu quero declarar que a partir desse culto de hoje, eu vou ensinar um pouco sobre ideias. Mas eu quero declarar que a partir desse culto, Deus vai visitar a tua mente, o teu coração com grandes ideias, ideias extraordinárias, para você solucionar problemas impossíveis, difíceis, problemas que você nunca imaginou que ia conseguir vencer. Deus vai lhe dar grandes ideias para a tua família, para a tua casa, para a tua vida financeira, para o teu trabalho, para o teu comércio, para as tuas vendas, em todas as áreas. Deus vai lhe dar grandes ideias a partir de hoje. Ideias é que fazem a gente solucionar e vencer um problema, uma mágoa de 20 anos, dá para você imaginar? Uma mágoa de 20 anos que um irmão tinha do outro foi solucionado, sabe como? Por meio de uma inspiração que Deus deu. Vou enviar presentes, vou fazer o que Deus está me direcionando. Resolveu uma mágoa de 20 anos. Qual o problema que você está passando, você acha que é difícil? Deus tem uma ideia para lhe dar, para você vencer esse problema assim, ó. É na família, é no casamento, seja a área que for, Deus tem uma ideia, Deus tem um direcionamento, Deus tem uma estratégia. E você precisa buscar esse direcionamento, essas estratégias de Deus. Tem crentes, irmãos, com todo respeito, que não tem esse entendimento. Tem crentes que acham que a única forma que Deus fala, tem crentes que ainda não cresceram, né, não amadureceram ainda na fé, e acham que a única forma que Deus fala é se for por meio de profetada. Não, pastor, eu estou buscando ouvir a voz de Deus, eu estou buscando de Deus o que é que eu faço, o que é que eu resolvo na minha vida, pastor. Amém, está orando? Não, pastor, estou orando não. Eu estou indo ali num culto, eu estou indo ali num culto profético, eu estou ali visitando Instagram, Facebook, lá tem uns profetas que revelam CPF, que revelam identidade, que revelam o endereço, que faz as pessoas chorar, e eu estou lá buscando, eu estou lá, porque vai que ele fala comigo, ele vai olhar para mim e vai dizer, eis que Deus te diz, e sabe, pastor, é assim que Deus fala comigo. A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Você não precisa estar buscando ouvir Deus em profetada. Eu não estou dizendo que não existe profeta ou ministério profético. Eu creio, existe sim ministério profético nos dias de hoje. Profetas, homens e mulheres de Deus. Só que nesse meio em que você está buscando a única forma que Deus fala tem que ser essa, tem que ser uma pessoa vir revelar o que você está sofrendo, o que você está passando. Se a única forma que você acha que Deus fala é essa, cuidado, porque isso muitas vezes a pessoa pode cair numa cilada. Porque nesse meio tem homens e mulheres de Deus, amém, mas também tem falsos profetas. Também tem pessoas lá só no emocional, só na carne, só para falar coisas que vai lhe agradar.
Então não ande procurando isso. Se vier alguém, um profeta, um homem, uma mulher de Deus, profetizar algo na sua vida, que seja uma confirmação que Deus já tinha falado com você. Que não seja nada, eu não sabia disso. Não. Que seja algo que Deus, o Espírito Santo, porque quem é filho de Deus aqui? Você é filho? Você é filha de Deus? Então você tem que crescer na fé e deixar de depender da espiritualidade dos outros. Você tem que amadurecer e entender que você tem que orar. E Deus quer se revelar com você. Quer falar com você. Quer dar a ideia para você. A estratégia para você. E se vier, não você procurando, mas se Deus ainda enviar profetas para você, para profetizar, que seja algo que Ele já confirmou no seu coração, e você está só teimando. E aí que Deus usa esse profeta, ou mulher, ou homem de Deus, para confirmar, mas algo que Ele já tinha falado e revelado no seu coração. Amém? Vamos crescer como igreja? Vamos crescer como os filhos de Deus? Amadurecer? Então Deus, Ele responde dessa forma. A Bíblia diz, eu posso dar vários exemplos. A Bíblia diz que Josué teve um grande problema. Uma muralha para atravessar, a muralha de Jericó. Jericó era uma potência militar naquela época. Não tinha como atravessar aquela muralha. Mas a Bíblia diz que Jacó fez o quê? Não foi se desesperar, não foi chorar, não foi ficar com depressão, não foi murmurar. Sabe o que Josué fez? Foi orar. E a Bíblia diz que ele passou a noite inteira no pé da muralha, orando, falando com Deus. Deus enviou um anjo que se revelou a ele. E ali o que foi que Deus fez? Deu a ideia, a estratégia para ele. Você vai dar 7 voltas, 7 dias, no 7º dia você vai dar mais 7. Vão tocar trombeta, vão dar um grito e deixe que o milagre é comigo. Eu dou a estratégia, eu digo o que você tem que fazer. E a parte sobrenatural é comigo. Deus quer trabalhar cooperando com os teus planos. Deus quer trabalhar cooperando. Cada projeto que você escrever em cada área, na sua pasta do projeto de vida, Deus quer trabalhar cooperando, conduzindo, guiando, cuidando dos detalhes e fazendo a parte sobrenatural. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, Josafá passou por um grande problema. 3 grandes exércitos se reuniram para destruir Josafá e a cidade de Judá. Josafá era o rei de Judá. Está escrito em Crônicas capítulo 20. 3 grandes reis e 3 grandes exércitos. Vamos se reunir, vamos destruir Josafá e a cidade de Judá. Veio a informação até ele. Sabe o que foi que Josafá fez? Orou. Vou consultar o Senhor. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? E a oração de Josafá também é uma oração, meu irmão, que você tem que estudar aquela oração. É uma oração poderosa. A mesma coisa de Jacó. Ele fala com Deus da promessa de Deus. Ele fala com Deus pela palavra de Deus. E ali Deus vai dar... Olha a ideia que Deus deu para Josafá. Olha a estratégia que Deus deu para Josafá. E Deus em resposta vai dizer, Josafá, você vai pegar o exército de Judá, todo o povo, e você vai para a guerra. Você não vai fugir, não. Você vai. Deus não gosta que a gente fuja das responsabilidades, não. Você vai para a guerra. Só que você vai para a guerra, não vão levar espada, não vão levar escudo, não vão levar lança, não vão levar arco, não vão levar nenhuma arma para a guerra. Vocês vão para a guerra levando instrumentos musicais. Um leva o teclado, o outro leva o violão. Claro, né, que os instrumentos musicais daquela época eram outros. Estou dando só um exemplo. Um leva o teclado, outro leva o violão, outro vai na trombeta, outro vai na flauta, outro vai na bateria. Vocês vão para a guerra levando instrumentos de cântico e vocês vão louvando e adorando a Deus até a guerra.
E Deus disse assim: e é isso que vocês têm que fazer, a estratégia de vocês é essa. Enquanto vocês vão marchando, louvando e adorando, eu vou descer e eu vou enfrentar o exército inteiro, vou destruir o exército para vocês, porque a luta agora não é de vocês, essa luta agora é minha também. E a Bíblia diz que quando o povo está cantando, louvando, indo para a guerra, louvando e adorando, quando o povo chega lá e olha para o deserto, ele só vê cadáveres. E eles ficam só para recolher os despojos da guerra. A mulher do fluxo de sangue, ela teve uma grande ideia. Ela tinha um problema de doença, de enfermidade. Mas ela teve uma grande ideia quando Deus se revelou no íntimo do ser dela. Porque dizia consigo mesmo: se tão somente tocar na orla do seu manto, ficarei curada. Olha a ideia que Deus deu. Uma ideia maluca. Uma ideia ousada. Ela tinha que atravessar uma multidão, mas foi a ideia que Deus deu para ela. Ela tinha duas escolhas: eu vou cumprir, eu vou obedecer, eu vou ser ousada, ou então vou ficar com medo. Porque preste atenção nisso que eu vou lhe ensinar sobre ideias. Isso é muito importante você saber. Quando Deus dá uma ideia para uma pessoa, você ora, você busca a Deus, Deus lhe dá uma ideia, Deus lhe dá uma visão, Deus lhe dá um direcionamento, Deus diz o que você tem que fazer, como você tem que fazer. Só que se você ficar demorando, se você der uma de doido, não, deixa para depois isso, deixa que depois eu faço. Depois eu faço. Se você ficar adiando e prolongando, sabe o que é que vai acontecer? Essa ideia, ela vai morrer dentro de você. Ela vai morrer dentro de você. E sabe o que é que vai acontecer? Deus vai pegar essa ideia e vai dar para outra pessoa. Essa outra pessoa vai cumprir, vai fazer, vai acreditar, vai agir, porque uma ideia sem ação não é nada. É como uma semente que é lançada numa terra seca. Mas uma ideia tem que ser complementada com ação. Então, se a pessoa não agir, Deus põe essa ideia para outra pessoa. Se a outra pessoa agir, ela vai ter um resultado. E essa primeira pessoa vai ficar só olhando. Mas rapaz, olha, eu pensei naquilo. Como é que pode? O outro foi lá na frente e fez. É assim que funciona o mundo das ideias. Por isso que você não pode, diga para o irmão que está do seu lado, diga, você não pode ser fogo de palha. Conhece pessoas fogo de palha que só tem arranque, só tem começo? A pessoa que é fogo de palha, ela é cheia de ideias, mas não faz nada. Quer começar só se tiver começando arrasando, né? Não quer começar com o que tem. Quer começar já só se estiver arrasando, bombando? Não, meu irmão. Aí você não vai sair do lugar. Então, a mulher do fluxo de sangue, ela poderia ficar parada com medo e dizer assim: não, as pessoas vão me julgar. Deus está me direcionando isso. Uma voz falava com ela: se eu somente tocar na orla do seu manto, ficarei curada. Mas ela poderia pensar: mas o povo vai me julgar. O povo pode me apedrejar, é arriscado para mim, é perigoso para mim, eu não vou ficar quietinha no meu canto. Ela ia perder a oportunidade do milagre dela. Mas ela acreditou. Eu vou agir pela fé, é o tudo ou nada. E ela agiu sobre aquela ideia e recebeu o milagre, recebeu a bênção. Deuteronômio capítulo 8, para a gente encerrar. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Deus vai visitar você com grandes ideias. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, diga: quando Deus te der grandes ideias, não demore para agir. Se você demorar,
a semente da ideia pode morrer. Não demore para agir, não demore. Se você demorar, você vai ver outros fazendo no seu lugar. E vai dizer, mas rapaz, como é que pode? Eu pensei, veio a inspiração, eu não fiz, o camarada foi na minha frente e fez. Você ainda vai achar ruim, não pode ter nem direito de achar ruim. Pronto, daqui a pouco, se não me perco na mensagem aqui, aí para voltar, pronto. Pronto, pois daqui a pouco a irmã testemunha. Mas voltando para cá, que se na minha mente aqui, daqui que eu volte, Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Vamos aprender na Bíblia? Olha o que está escrito, ó. Vamos ler do versículo 17. Deuteronômio 8, 17. Diz assim, ó. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Versículo 18. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para o quê? Para conseguir. Olhe para cá agora, deixa eu ensinar uma coisa que quando eu aprendi isso na Bíblia, a minha mente fez assim, ó. Eu orava muito por prosperidade. Antes de saber disso aqui. Eu orava, e às vezes quando a gente ora, apresentando um problema, seja o que for, quando a gente não tem um entendimento, a gente ora, e a gente espera que as coisas aconteçam do nada. A gente ora, termina de orar, e meio que fica olhando para o céu, como que diz assim, ai Deus, quando é que vai? E o que cai do céu não é milagre, o que cai do céu é chuva. Amém? Milagre não cai do céu não, milagre ele é provocado, ele é construído. O que cai do céu é chuva. Então, eu orava e eu tinha esse entendimento, terminei de orar, agora eu vou, como é que Deus vai fazer? Como é? Cadê? Cadê Deus, a benção? Já orei, tem que acontecer. Eu não orei. Como é que o Senhor vai fazer? Agora, estou esperando, estou recebendo. Só que eu via que isso não funcionava. Não, se funcionasse, né, era até mais fácil. Já pensou você orar pela vida financeira, hein? Meu Deus, eu estou endividado, mas Senhor, provê na minha vida. Eu preciso de 10 mil reais para resolver as dívidas. Senhor, me abençoa agora, em nome de Jesus. Aí você termina de orar, aí você vai conferir o seu Pix, está lá, 10 mil reais no Pix. Eita, depósito celestial. Obrigado, Jeová, o Senhor atendeu minha oração. Mas vamos ser sinceros, é assim que acontece? Hã? Porque Deus não dá riqueza diretamente para ninguém. Leia o versículo 18. A Bíblia diz, Deus dá força para adquirir. Então isso muda tudo. Deus não dá riqueza diretamente, porque se fosse assim a gente orar e já ia conferir lá no correio, ia estar lá o cheque especial, o dinheiro. Ia estar lá na conta bancária, mas não é assim que funciona. Então você não precisa de 10 mil, você precisa de uma ideia que traga até você 10 mil. A coisa muda. Você não ora pelo valor ou pelo dinheiro financeiro, você ora pela ideia. E essa ideia, uma vez que você praticar, colocar em prática, confiando em Deus, ela vai fazer você adquirir aquela riqueza, aquela bênção. Isso eu estou falando vida financeira, mas serve para qualquer área. Pastor, estou vivendo dias difíceis no meu casamento, é briga por cima de briga, e agora? Ore. E diga, Senhor, me dê uma ideia para mudar essa situação no meu casamento. Ele vai te dar a ideia. E se você colocar em prática, largar o orgulho de lado, largar o eu estou certo e ele está errado, se você largar isso de lado e fazer o que Deus está mandando, você vai ter um casamento com paz, saudável, uma vida amorosa.
Isso serve para qualquer área. Deus não dá a bênção diretamente para ninguém. O que é que Deus dá? Força para adquirir riqueza. E o que significa essa palavra força? Na tradução original, significa ideias. Deus lhe dá ideias. E dessas ideias, Ele faz você tomar posse da bênção, você adquirir as bênçãos. Você vai pela fé escrever o seu projeto de vida. E você vai colocar aqui causas, problemas, causas impossíveis. Você vai colocar sonhos seus, projetos seus que você quer para o teu 2026 de realização. Mas quando você for orar e apresentar a Deus, pode ficar preparado, que Deus vai visitar ideias para a tua família, ideias para a vida financeira, ideias para a saúde, ideias para o teu casamento, ideias para causas pessoais, ideias para a área acadêmica, ideias para o trabalho, para qualquer área da sua vida. Porque a Bíblia diz, projetando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. O que é essa luz, pastor? Ideias. Vê os desenhos animados? Quando o personagem do desenho animado ele tem uma ideia, o que é que acende aqui do lado dele aqui, ó? Tlim! Uma ideia. Já sei. Então a ideia, ela é representada como luz. Projete alguma coisa, seja firme, a ideia vai surgir, a ideia vai brilhar, o direcionamento vai chegar para a tua vida, e se você recebe, dá um glória a Deus aí. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, diga: Senhor meu Deus, o meu coração e a minha mente está aberto para receber do Senhor grandes ideias, ideias extraordinárias, para mudar estações da minha vida. O meu coração, que não haja nele orgulho, soberba, vaidade, mas eu reconheço, como Jacó reconheceu, que depende do Senhor, e eu dependo do Senhor. Então me mostra ideias extraordinárias para soluções de problemas na minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, aplauda esse Deus então bem forte. Deus falou com alguém nessa noite?